Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmão, a cada irmã nesta manhã, com a maravilhosa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Deus possa nesse dia abençoar ainda mais você com entendimento, trazendo, ao nosso coração a poderosa palavra do Senhor Jesus, amém? Quero desejar a você uma feliz Páscoa, que Deus possa bradar o teu coração, através da sua palavra, através da presença do seu Santo Espírito, amém? Talvez para o status essa palavra ela vai mais no meio da semana, amém? Mas para o YouTube ela vai hoje, aleluia, que é Páscoa, que Deus possa bradar o teu coração e fazer você entender o que é a Páscoa, aleluia. Ontem nós falamos de Lucas 4:18, vou falar no mesmo texto e contexto, amém, meus irmãos? O que é Páscoa, né? Não é coelho e sim cordeiro, aleluia. É Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado. Páscoa é isso, aleluia. Vamos entender a Páscoa, né? Se tu festejar errado a Páscoa, é que nem o teu pai está de aniversário e tu dá o presente para a mãe, né? Não tá errado, né? O presente é para o aniversariante. Então hoje a honra e a glória é para o Senhor Jesus. Hoje, por ser Páscoa, e amanhã por tu respirar, depois da manhã porque Jesus te livrou, lá pelo meio da semana porque Ele está te amando, tudo é para Ele, tudo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Só estando usando o dia, aproveitando a oportunidade, né? O que significa a Páscoa? Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. E Moisés aqui como embaixador de Cristo vai proclamar o que ele manda, né? E ele diz que veio libertar. E repare que muitas vezes, liberdade aos oprimidos. Muitas vezes estamos oprimidos na angústia, na tristeza e na depressão, mas o Senhor está assim, para o ser humano, mas muitos estão, fazendo assim para o Senhor, né? Eu conheço várias pessoas que podiam estar hoje aqui conosco na cidade, vou colocar só minha cidade, nos conhecidos, cantando, glorificando a Deus, mas estão apodrecendo dentro de um caixão. Alguns talvez se arrependeram, né? Porque uns morreram de câncer, deu tempo de se arrepender no leito de morte, Deus pode ter estendido as mãos, né? Mas tem pessoas que, foi assim, uma batida e morreu, aleluia, em acidentes. Pessoas que eu falava de Jesus, convidava para os cultos, vou ir, e nunca ia, nunca se posicionava, né? E acabou acontecendo o que aconteceu. E aqui Jesus diz que ele veio para libertar. Na sequência, onde eu li sobre Naamã, né, que está em 2 Reis, capítulo 5. Hoje o texto eu quero ler para os irmãos, eu li o versículo 18 de Lucas 4:18, Eu vou ler agora no 26, Mas não, no 25, irmãos, para ficar mais completinho aqui, Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e por 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a viúva de Serepta de Sidom. E aí na sequência ele fala do 27 que eu falei ontem, que é de Naamã, que está em 2 Reis 5. Hoje eu quero falar dessa viúva que está em 1 Reis. É oportunidade. Perceba que o Senhor Jesus disse ali, para pôr em cativo aqueles que estão presos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão oprimidos, presos na opressão, estão oprimidos, né? Não muitas vezes presos no pecado, mas presos na depressão, na tristeza, na ansiedade. E Jesus, eu vim para dar liberdade. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Em Atos capítulo 1, ele disse, se eu não morrer e não ir, o Espírito de Deus não vem. Mas eu não vou deixar órfão. Repare que essa mulher, a Bíblia diz que ela era o quê? Viúva. Viúva para órfão tem diferença, né? Então aqui o texto que ele cita, ali o Senhor Jesus falou, Páscoa, ele veio para dar liberdade, para tirar os oprimidos. Muitos estão oprimidos hoje. Aí bebe, fuma, se droga, se prostitui. No momento está saciado, mas amanhã acorda com aquele vazio. Né? Essa parte é só do Senhor, médico não resolve. 1 Reis 17, veja bem, no versículo 8, então veio a minha palavra do Senhor, levanta-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente,
Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele chamou e disse: traze-me, peço-te, um vaso e um pouco de água para eu beber. Indo ela buscar, ele chamou e disse: traz também para mim um pedaço de pão. Respondeu ela: não, tão certo como vive o Senhor Deus, não tenho um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. No 13, então disse-lhe: não temas, vai e faz como eu disseste. Como disseste, porém faz primeiro para mim um bolo e traz-me aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará e o azeite na botija não faltará, até que o dia em que o Senhor dê chuva a essa terra. Não chovia por 3 anos, não chovia já há alguns anos e ia ficar 3 anos e meio sem chover. Foi o que o Senhor Jesus disse aqui, né? No versículo 25. Então o que eu quero dizer? Que muitas viúvas existiam lá, mas somente a essa foi enviada a providência. Aleluia. Ou seja, Deus mandou alguém lá. Muitos hoje têm sido chamados, muitos Deus não insiste, com outros ele insiste, Deus conhece. Aleluia. Então vem a oportunidade. Se tu assistiu essa live, por exemplo, chegou a ti a oportunidade. E o que eu quero que você preste atenção é o seguinte, que ele diz assim no 9, levanta-te, vai a Serepta, que é em Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher, certo? Perceba que o Senhor disse isso para ele: eu já ordenei, vai lá. Mas quando ele chega lá, a mulher responde, no 12, tão certo como viu o Senhor Deus, não tenho nem bolo. Mas a palavra diz que Deus já tinha ordenado a ela. Como assim, irmão Moisés? O que o texto está dizendo? Que Deus já falou com você e você não está ouvindo. Porque a mulher disse: eu não tenho nada. Mas o profeta chegou lá dizendo assim: não, Deus me mandou, disse que ela tem. O que ele estava pensando, né? Não, Deus já falou com ela. Porque, ordenei a uma mulher. Aí ele foi. E ele chega lá e a mulher diz que não tem nada. Não, tem sim, diz ele. Vai e faz como eu estou te dizendo. E assim foi. E assim se cumpriu. Aleluia. Tem um telefone tocando aqui, irmãos. Tá tocando um telefonezinho aqui, não é o meu. Amém, meus irmãos? Então a oportunidade foi dada, Deus falou com ela antes dele ir, percebe o texto? Deus já falou com você, Deus já chamou você, Deus já usou pessoas para te convidar para o culto, para tu tomar uma posição que Deus vai prover. Repara que ela ia morrer de fome, irmãos, porque ela não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber. Diz ela assim: eu vou juntar uns cavacos aqui, e o que tem vou comer com meu filho, e deu. Aleluia. Mas as pessoas não entendem o que a palavra de Deus quer. O que é Páscoa? Na sequência o menino morre, e aí ela diz assim, respondeu ela, no versículo 17, depois dessas coisas adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. Sua doença se agravou tanto que parou de respirar. Disse ela a Elias: que tens comigo, homem de Deus? Vieste para me trazer à memória a minha iniquidade, para matar o meu filho? Aleluia. Quando a gente traz a bênção e a vitória, a pessoa quer. Mas quando a gente fala que a Páscoa é para tirar o pecado, o que tu tem comigo, Moisés? Tu já quer me incomodar? Irmãos, nós temos que abandonar o pecado. Se você olhar em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, Apocalipse 20, 15, eu só vou olhar aqui para ter certeza, tá? Que eu não gosto de citar muito sem ter certeza. Apocalipse 20, 15, exatamente, E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se o teu nome não estiver no livro da vida, irmãos, e Jesus volta, não tem desculpa. Aleluia. A pessoa vai ser lançada no inferno. Então pegue a oportunidade. Né? O que aqui quando ele falou, ele não veio trazer o pecado, ele vai trazer uma providência. Mas ela se sentiu ofendida. Já veio falar do meu pecado. Porque a Páscoa é para tirar o pecado, irmãos. Não adianta nós só querer a bênção, não querer o dono. Uma aliança. Foi isso que o Senhor veio fazer na cruz. Derramar o seu sangue para nós fazer uma nova aliança no seu sangue. 1 Coríntios 11, 25. Este é o meu corpo que entregue por vós, meu corpo e o meu sangue. Uma nova aliança no meu sangue. Isso é oportunidade. Aqui o Senhor veio e deu essa oportunidade. Aqui depois o Elias ora, o menino
ressuscita no versículo 22, né? O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino tornou a estar nele e reviveu, irmãos. Hoje a palavra de Deus tem que fazer você reviver espiritualmente. É a palavra de Deus que traz vida. O filho pródigo, irmãos, de Lucas 15, o filho pródigo estava fora de casa, né? Ele pegou as coisas dele e saiu de casa. E o que Deus falou para o filho que estava na casa? Esse aqui estava morto, mas reviveu, aleluia. Ele podia ser condenado, aleluia. Ele estava sem a herança que Deus tinha. Não adianta nós ser filho e ser deserdado por não querer obedecer a palavra de Deus, né? O filho pródigo, se Jesus volta naquela ocasião, ele seria condenado. Ele era filho, porém ele saiu da casa do pai, aleluia. Nós devemos ser filhos de Deus e ter compromisso para receber a herança de Deus, né? Porque, vamos supor, eu tenho 4 filhos, né? Tenho 4 filhos. Se eu morrer hoje, a herança vai para os 4. Mas se morrer um deles, fica 3. E se eu morrer, a herança vai para quem? Para os 3 vivos. Morto não recebe herança. Se eu estiver morto espiritualmente, eu não vou receber a herança que Deus tem para a minha vida. Aleluia. E aqui o menino morreu e Elias orou. E o menino ressuscitou. Perceba que eu li na mão onde lá era Eliseu. Em cada nação Deus tem alguém sempre trazendo uma palavra de fé e de coragem. Então aqui essa mulher, ela não estava ouvindo Deus. Eu já ordenei a mulher que te ajude. Quando chegou lá, a mulher, não tenho nada. Ali você tem sim, você não tem fé? Não tenho fé, então põe em prática. Que nem um louvorzinho que eu cantei esses dias que eu postei, né? Pregadores de rosa, pregue os espinhos também, né? De Timóteo. Tiago 2,17, que a fé sem a obra ela é morta. A fé sem a obra ela é morta. Eu só vou ler o textinho aqui também para você, que eu não gosto de... Às vezes a gente erra, né? A gente fala tanto a palavra de Deus, a gente acaba errando os endereços. Eu vou encerrar aqui com você nessa Páscoa. Amém? Tiago 2,17, se eu não me engano. Ó. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta por si mesmo. Fé com atitude. Amém? Que Deus abençoe teu final de semana, tua Páscoa, né? Que você possa entender o que é a Páscoa. O Cordeiro tirando o pecado de nossas vidas. Que Deus abençoe teu lar, a tua vida nesse dia, nesse domingo, em nome de Jesus. Paz seja convosco.